Olá, gente querida. Nos últimos dias Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. Como resistir a Satanás? Nós vamos focar naquele capítulo 6 de Efésios, versos 10 a 17. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Paulo está fazendo uma analogia da batalha espiritual com o mundo romano. Roma foi um império que conquistou o mundo da época com seu exército poderoso, tá? E com as suas estratégias eficazes que incluíam uma armadura espetacular. Interessante que a única área do corpo humano que não era coberta pela armadura eram as costas. Por quê? Porque o soldado romano não recuava e nem fugia. Jamais. Ele ia para cima e venciam. Então, Paulo empresta a metáfora do mundo romano para nos ensinar que em Cristo nós podemos ter vitória. Então ele afirma que para que estejamos protegidos, nós temos que usar toda a armadura de Deus. Revestivos com toda a armadura de Deus. Não dá para escolher alguns utensílios e não todos, tá? Vamos começar a falar sobre cada um destes utensílios da armadura de Deus agora. O primeiro é o cinto da verdade. Efésios 6,14 diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Queridos, a armadura romana ela tinha muitas partes, né? Tinha o peitoral, tinha o escudo, tinha uma série de elementos que ficavam próximos do corpo. Então, o cinto, né, era muito importante para amarrar e deixar a armadura toda firme no corpo do soldado, tá? Ele também era um lugar onde eles penduravam algumas armas, alguns facões, algumas coisas importantes, né? Em segundo lugar, ele fala da couraça da justiça. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça, gente, era uma peça feita de metal, com escamas ou correntes, né, que ficava aqui no peitoral, que cobria desde o pescoço, né, o corpo ia até a cintura, tanto na frente quanto nas costas, tá bom? Então, ela simboliza a justiça do cristão, que é transferida para nós por causa da justiça de Cristo. É o que a gente chama de justificação. O terceiro utensílio da armadura são as sandálias do Evangelho. Efésios 6,15 diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O soldado romano, gente, ele usava sandálias com pregos no solado. Por quê? Porque ele ia para muitos lugares, terrenos diferentes, subida, descida, terrenos escorregadios. Então, para haver tração, ele usava uma sandália que dava mobilidade, né? Não era uma bota que tirava mobilidade, mas ela tinha no seu solado pregos para poder dar aderência, né? E um soldado que está num embate, gente, está guerreando contra o outro, numa luta de espada, por exemplo, se ele está num terreno e ele escorrega e ele vai tentar se equilibrar, ele abre o seu flanco para o adversário
matá-lo, usar uma espada contra ele, porque ele está, né, sem estar com a espada, com o escudo, tudo posicionado. Então, para você resistir ao diabo, você precisa viver o evangelho da paz. O quarto utensílio da armadura do cristão é o escudo da fé. Efésios 6,16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Uau! Primeiro, a fé é um escudo, ela te protege. Segundo, ela apaga os dardos que pegam fogo, inflamados, e esses dardos são do maligno. O escudo romano, gente, era um escudo grande, tá? Ele tinha por volta de 1,20 m de altura e 60 centímetros de largura. Ou seja, ele cobria praticamente quase todo o corpo, a parte importante do soldado romano. Você já deve ter visto em algum filme, né? Quando os inimigos lançam aquelas flechas de longe, né? O céu fica escuro. Flechas pegando fogo, porque eles botavam no betume, botavam fogo e lançavam. Esse escudo do romano, eles faziam uma formação em tartaruga. Eles se achavam, todos eles botavam aquele escudo em cima, e ele era um escudo que era feito de madeira, coberto de um couro resistente que eles ainda molhavam, tá? Ficava pesado, mas eles eram fortes e podia vir qualquer flecha inflamada com fogo que não passava daquele escudo e não pegava fogo no escudo. Portanto, esse escudo era poderosíssimo e na borda dele era tão perfeita que tinha efetivamente uma linha perfeita, de que maneira que quando eles se conectavam, um escudo de um soldado com o outro, não havia brecha nenhuma, gente. Olha, isso é extraordinário, né? Não só protegia a si mesmo, mas protegia também o exército como um todo. E aqui isso é comparado com a fé. Em quinto lugar, nós temos o capacete da salvação. Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Satanás quer atacar a sua mente. Foi assim que ele derrotou Eva, atacando a mente, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 2. A Bíblia está falando aqui claramente do capacete da salvação. E é interessante porque o capacete da salvação e a espada do Espírito estão juntos. Por que estão juntos? Porque muitas vezes os soldados inimigos lutavam contra os romanos de longe, com lanças, com flechas, mas chegava uma hora que o romano chegava tão perto, ia tão para cima, que eles iam ter que lutar no corpo a corpo. A espada romana, gente, ela era pequena, meio metro, mas era muito afiada e perfurava qualquer metal. Então o inimigo, mesmo que tivesse uma couraça, a espada era pontiaguda e pum, ela divide juntas e medulas, está lá dentro, né? E fala também da alma e do espírito. Ela penetra profundo na alma e no espírito. Quanto mais um soldado manejava a espada, mais treinado ele se tornava. Gente, o soldado romano, ele era temível, ele era uma máquina de matar. Eles não perdiam uma batalha, eles iam para cima e os adversários morriam de medo, porque ele era hábil, treinado. E eu quero dizer que Deus também está levantando um grande exército, treinado, hábil, corajoso, invencível. E o próprio reino das trevas teme esse exército. Agora, não lute com as armas carnais. Lute com as armas espirituais. A palavra de Deus diz: as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Você está entendendo? A Bíblia, a palavra de Deus e todas os demais utensílios da armadura de Deus fazem do povo de Deus um povo invencível. A armadura total de Deus é uma figura de Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo é a verdade. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a nossa justiça. Romanos 5,1, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus.
Cristo é o nosso evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sua fidelidade permitiu a nossa fé. Gálatas 2:20, né? Fala sobre graça e fala sobre graça e fé. Cristo é a nossa salvação. Lucas 2:30, o seu nome é Yeshua, o seu nome é o Salvador de Javé. Cristo é a palavra de Deus e, portanto, a nossa espada. No princípio era o verbo, a palavra, a verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. Olha, queridos, eu estou aqui ensinando para você, mas estou pregando também, porque isso é tão extraordinário e você não tem que lutar a guerra espiritual da sua vida com tristeza, com abatimento, com medo, com ansiedade, porque Deus já conquistou todas as coisas lá na cruz do Calvário e nos deu uma armadura de vitória. Então, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus te abençoe.